Irmãos, essa noite eu farei algo que não é muito comum acontecer e que a gente não tem, e certamente você não tem visto nem ouvido em muitos lugares, em muitas igrejas. Porque parece ser um tanto impróprio falar sobre essa determinada pessoa. Mas a Bíblia fala dela. Em muitos lugares na Bíblia se dá ênfase a ela. Ela é destacada ao longo da história na revelação bíblica. E ela tem uma importância muito grande na vida do ser humano. E nós precisamos conhecer esse personagem. Eu estou falando do diabo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, NVI, ele instrui dizendo: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O apóstolo Paulo está falando que há uma luta que é travada, que é constante, que é importante e que está inerente à vida de todos nós, e ela não é travada contra pessoas, mas esta personalidade nos leva e nos quer levar a ver as pessoas como sendo aqueles contra quem lutemos, mas na verdade, diz o apóstolo Paulo, é contra as forças espirituais do mal que operam em nosso meio, que nós temos que lutar. Eu tenho pregado esses 2 domingos, contando com hoje, a respeito de 3 inimigos, preguei sobre 2 deles, que a Bíblia apresenta contra os quais nós temos que lutar. Paulo fala de modo genérico, mas a palavra do Senhor, ela especifica. Na primeira pregação eu abordei o mundo, e o mundo é o sistema que rege a sociedade, é o inimigo da igreja de Cristo, é o inimigo das famílias, é inimigo teu e meu, o mundo. Na segunda mensagem eu preguei sobre a carne. A carne é esta inclinação para o mal, que está presente em todos nós, os seres humanos. E dessa vez eu pregarei sobre o terceiro inimigo, que é aquele que manipula os outros 2, e é o diabo. Ao longo das Sagradas Escrituras, nós encontramos claras referências a este adversário que procura desviar os cristãos da senda da retidão. Vamos mergulhar nas Escrituras nessa noite para entender quem é esse inimigo, como ele age e como nós podemos vencê-lo à luz da palavra de Deus. Primeiro vamos ver quem é esse inimigo. O diabo, conhecido por diversos nomes nas Escrituras, é apresentado como Satanás, o tentador, o maligno. É um ser espiritual caído que se opõe a Deus e busca desviar os filhos de Deus do seu propósito. Todos os seres humanos, desde o momento que nasce nesse mundo, passa a ter um ser espiritual da maldade que o acompanhará até o seu último fôlego de vida, com um único propósito. Enquanto criança, enquanto menino, menina, enquanto adolescente, enquanto jovem, impedir, fazer
tudo o possível para impedir que não venha ao conhecimento da verdade e receba Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, e seja salvo e tenha o seu nome escrito no livro da vida, para, partindo dessa existência, viver a eternidade com Deus, como filho de Deus. Mas, se esta criança, este adolescente, esse jovem, essa pessoa vier ao conhecimento da graça do Senhor e se tornar um salvo por Cristo Jesus, um filho de Deus, alguém que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele não poderá mais fazer nada para condenar essa pessoa ao inferno, mas ele fará tudo o que ele puder para que, enquanto vivendo nessa terra, essa vida seja uma vida de muito sofrimento. A Bíblia em alguns momentos se refere a Satanás, o chefe dos demônios, como o diabo. Mas diabo também é um anjo caído a serviço de Satanás, seu chefe. Então, por ora, é Satanás sendo chamado de diabo, e outros momentos, diabo é o anjo caído que está a serviço de Satanás. Entenda, Satanás é um anjo, assim como os demônios são anjos, são chamados assim para distingui-los dos anjos que permanecem servindo, honrando, adorando o Deus Todo-Poderoso. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus o descreve como pai da mentira e assassino desde o princípio, revelando assim a sua natureza enganadora e destrutiva. Esse é o inimigo. Agora, como é que ele age? Qual é a sua estratégia de conquista? O diabo age de diversas maneiras para enfraquecer a fé dos cristãos. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, revista atualizada, o apóstolo Paulo adverte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois ele utiliza a astúcia, manipulação e falsidade. Não por outra razão, o Senhor Jesus o chamou de pai da mentira, assassino desde o princípio. Ele tem astúcia, ele sabe manipular e usar da falsidade. Quais são as suas armas? Do que é que ele se utiliza? Há várias armas e nós vamos vê-las aqui. A primeira que quero citar são as fraquezas humanas, as nossas fraquezas. Ele procura semear dúvidas, tentações, promover conflitos, aproveitando-se das nossas fraquezas. Veja que em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nós somos alertados pelo apóstolo, dizendo: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Nesse texto, o diabo não é Satanás, o chefe dos demônios, é um anjo caído a serviço do diabo maior, chamado Satanás. Porque Satanás não pode ser, ele não é onipresente. Este atributo somente Deus tem. A onipresença é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás não pode fazê-lo. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Tem um demônio que anda contigo. É a palavra do Senhor que está dizendo. Vigia, seja sóbrio. Vigia. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está esperando o momento da sua e da minha fraqueza. Ele é como um vírus que está ali inerte, mas no momento da fragilidade do nosso organismo, ele inaugura a sua ação virulenta para nos fazer mal. Assim é o diabo. Ele se aproveita da nossa fraqueza.
Veja que Eva, ela estava só. Quando ela foi tentada e caiu, ela estava só. Satanás, com astúcia, ele se prevalece da fraqueza dela. Veja que Davi, o rei, ele estava só quando foi tentado pela visão de Batseba tomando banho. Ele estava só. E andar só é se tornar alvo fácil para o diabo. Por isso, não ande só. Olha para quem está ao teu lado. Por favor, me ajuda, diga para ele, não ande só. Sozinhos nós somos mais fracos. Sozinhos nós nunca estaremos sozinhos. É a palavra do Senhor que diz: sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo anda ao teu derredor. E ele vai insuflar pensamentos, ele vai incentivar ideias, ele vai manipular para que nós geremos sentimentos que nos levem a atitudes que desonrem a Deus. E se nós temos alguma inclinação, uma fragilidade na personalidade ou no caráter, isso vai ser sopinha no mel para ele. Por isso, não ande só. O mundo diz, quem diz? O mundo. Quem é o mundo? O sistema que rege a sociedade, manipulado por ele, diz, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Mas isto não é a verdade. Isto é uma meia verdade. Meia verdade não é verdade. A verdade é melhor ter um amigo do que estar sozinho ou mal acompanhado. Essa é a verdade. Porque andar sozinho é perigoso. Estar sozinho é ser um alvo fácil. Eva estava sozinha, caiu. Davi estava sozinho, caiu. Se você andar sozinho, você vai cair, mais cedo ou mais tarde. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12, a palavra do Senhor diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Não ande só, porque você é fraco. Não existe super-homem. Todos temos uma fragilidade que vai se manifestar, e naquele momento, aquele que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, vai se aproveitar dessa fragilidade. E o papel dele, diz a palavra do Senhor, é roubar, matar e destruir. Ele não quer nosso bem, ele só quer nos destruir. Segunda arma que eu quero apresentar, denunciar, revelar, usada por Satanás, é a tentação com sutileza. O diabo frequentemente utiliza a tentação apresentando opções aparentemente atraentes que desviam os crentes do caminho da retidão. Ele é tão descarado, ele é tão abusado, que ele chegou a tentar Jesus usando a própria palavra de Deus para persuadir Jesus a agir contrário à vontade de Deus. Veja lá, quando Jesus sai daquele tempo de consagração e jejum, o diabo vem e se apresenta para tentá-lo. Em determinado momento, Mateus capítulo 4, versículos 5 a 7, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Satanás vai citar a palavra de Deus. Interessante que essa semana nós vimos uma pessoa citando a palavra de Deus.
alguém que esposa uma ideologia que é ateia, citando a palavra de Deus, para posar de bom moço, para obter aquilo que era a sua intenção. Satanás é campeão em fazer isso. Ele usa a própria palavra de Deus e diz: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Meu irmão, espera aí, vai discutir o quê? É a palavra de Deus. Não está escrito? Deus não é fiel? Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender? Ele não cumpre a sua palavra? Então está escrito aí: se tu és o filho de Deus, pula daqui, porque ele vai ter que cumprir isso. Mas o que Jesus faz? Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Como Satanás está por aí, torcendo a verdade em mentira e enganando tanta gente. Ele utiliza de sutileza para tentar e nos fazer cair no pecado. Outra arma que ele usa é divisões e conflitos. O diabo procura semear discórdia, divisões entre os homens. Sabe como é que ele usa fazer isso? Tem uma ferramenta que é muito usada. E uma ferramenta que tem muita gente que gosta dela. Sabe qual é? A fofoca. O falar da vida dos outros. E o que isso provoca? Divisão, conflito, briga entre família, divisão dentro da igreja. A palavra de Deus instrui praticar Mateus 18:15. Ora, se teu irmão pecar, vai entre ti e ele só. Tem alguma coisa que não bateu ali legal, não está dando certo, não está muito bem? Vai lá e fala só você e ele, vai lá sozinho. Mas Satanás, ele instiga: não, não estou fazendo fofoca, é só um comentário. Você já ouviu isso, né? Não, olha só, eu não vou fazer fofoca, é só um comentário. Satanás pode instigar conflitos, fofocas, mal entendidos, para enfraquecer a unidade da família e da igreja. O diabo é campeão em fazer esse negócio. Ao exortar os cristãos de Éfeso, o apóstolo Paulo os adverte sobre isso no capítulo 4, versículos 26 e 27, dizendo: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Como tem gente dando lugar ao diabo? E por que dá lugar ao diabo? Porque empresta o seu coração para sentimentos que não deveria. Outra arma utilizada pelo inimigo, pelo diabo, é dúvida e incredulidade. O diabo frequentemente ataca a fé dos crentes, semeando dúvidas e questionamentos sobre a verdade das Escrituras e a fidelidade de Deus. Ele fez isso desde o princípio, questionando a palavra de Deus lá no jardim do Éden. Ele chega para Eva, a mulher perfeita, que tinha comunhão com Deus, assim como seu marido Adão, eram perfeitos e puros. Ele chega para Eva e diz: é assim que Deus disse? Vocês não vão comer dos frutos que tem no jardim? Ele puxa assunto, que sutileza. Não, diz Eva. Não, nós podemos comer de todos os frutos, mas daquele ali Deus disse que a gente não deve tocar, porque no dia que a gente tocar a gente vai morrer. E aí vem o diabo: não é bem assim não. Deus sabe que no dia que você tocar nesse fruto e você comer, você vai ficar igual a ele, você vai ser igual a ele, você não vai precisar mais de estar debaixo da submissão a ele,
Você não vai mais ter que obedecer, você vai ser igual a ele. E mexendo na curiosidade de Eva, ele consegue fazê-la descrer na palavra de Deus. Você já descreu da palavra de Deus? Você já chamou Deus de mentiroso? Eu não vou pedir para você levantar o braço, mas eu tenho certeza que todos aqui já chamaram Deus de mentiroso. Muitos aqui sabem o que eu vou dizer, outros talvez não. Então eu vou dizer de novo. A palavra de Deus diz assim: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Deus fala vai ser cumprido. Você crê nisso? Amém? Mas aí a palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Descansa no Senhor. Mas você não consegue dormir com ansiedade, pensando naquele problema. E se? E se não? Mas será? E se acontecer? Será que vem? E se não vier? E quando fazendo isso, o que é que nós estamos fazendo na realidade? Chamando Deus de mentiroso, sendo incrédulos, descrendo. E por que é que isso acontece? Porque há uma influência espiritual, de seres espirituais da maldade, de diabo, agindo aqui, num comprimento de onda que a nossa mente capta, a nossa alma capta. A gente pode não estar ouvindo com o ouvido natural, mas nós estamos ouvindo com o ouvido da alma. Será mesmo que não vai acontecer? Será que vem? Mas e se não? E a gente repete aquilo, nos apropriando daquela palavra como sendo o nosso próprio pensamento, e que vai gerando em nós o sentimento da dúvida e a incredulidade. Hoje, o diabo tem usado intelectuais e personalidades no meio cristão para colocar em dúvida até mesmo a veracidade da Bíblia como sendo a palavra de Deus. Não poucos estão por aí a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, porque a Bíblia não é a inerrante palavra de Deus. Afinal de contas, a Bíblia foi escrita por homens. Se a Bíblia, irmãos, contém a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus então? A palavra de Deus é aquilo que eu vou dizer que é, isso aqui não, porque isso daqui não me satisfaz, isso daqui me desconforta, não, isso aqui que Paulo está dizendo, não, isso aqui não pode ser palavra de Deus, isso é palavra de Paulo. E assim nós vamos colocando em xeque a palavra de Deus, descrendo da palavra de Deus. E sobretudo, pela influência daqueles que já sendo contaminados pelo diabo e ocupando posições de destaque em meio a nós e na sociedade, são personalidades intelectuais, pastores até alguns deles, que estão desvirtuando o povo da verdade, se colocando como instrumentos e agentes do diabo. Outra arma que ele usa é orgulho e arrogância, que são peculiares a ele. O diabo é associado ao pecado do orgulho, e a sua queda ocorreu devido à sua própria arrogância ao tentar igualar-se a Deus. Você vai encontrar isso lá em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15. Ele procura incitar orgulho nos corações dos crentes, afastando-os da humildade que é essencial na vida cristã. Houve um tempo que nós, batistas, dizíamos que nós é que éramos a denominação daqueles que verdadeiramente vivíamos a palavra de Deus. Mas aí também os presbiterianos fizeram isso. Aí também os pentecostais fizeram isso. Não,
porque se não tem o batismo do Espírito Santo, se não fala em língua, não tem batismo do Espírito Santo. Quanta arrogância, quanta prepotência, quanto orgulho. Orgulho é algo que o diabo usa para nos fazer pecar e sermos separados das bênçãos do Senhor. Outra ferramenta, outra arma que ele usa são falsas doutrinas. O diabo muitas vezes promove doutrinas falsas e enganosas para desviar os cristãos da verdade. Pedro alerta sobre a presença de falsos mestres que introduzem heresias destrutivas. Veja o que ele diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Como tem falso profeta em nossos dias. Quem aqui já não ouviu falar da água ungida trazida da fonte que Jacó bebeu? Quem aqui já não ouviu falar do sabão do lavandeiro ungido que você vai levar para casa e você vai lavar suas roupas, vai lavar a sua casa e todo o mal sairá? Quem aqui já não ouviu falar da vassoura ungida e de tantas e tantas outras heresias que estão por aí? E Satanás está usando esses falsos profetas, e muita gente está se deixando ser enganada. Por quê? Porque o ser humano, ele gosta, ele procura soluções fáceis, ele quer algo que não seja complexo, que seja muito simples e que seja fácil. É pegar e usar. É self-service. Sabe aquela coisa? Plug and play. É pegou e usou e funcionou. Não precisa ler manual. Aliás, brasileiro não gosta de ler manual, né, irmão? Para aí. Quando é que você comprou aquela televisão, você leu aquele manual? Pois é. Ler manual dá trabalho, não dá? Ler manual, nem sempre a gente entende tudo que está sendo dito ali, na verdade. Não é a mesma coisa em relação à Bíblia Sagrada. Quantos são aqueles que não leem a Bíblia Sagrada? Ah, mas na Bíblia tem umas coisas lá que eu não consigo entender. Aí é tão, é tão desconfortante, é tão desinteressante. Ah, eu prefiro, vou no culto, o pastor prega, e é um homem de Deus, ele é consagrado, ele tem muita unção, e aí ele teve Israel, e ele trouxe o sabão do lavandeiro. E mediante uma oferta, que às vezes é até o salário do mês. Como está cheio disso por aí, irmãos? É o diabo usando de falsas doutrinas para enganar as pessoas e afastá-las da verdade. Por último, como ferramenta que ele usa, ele tem muitas outras, mas eu estou apenas destacando algumas muito importantes. São acusações. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 diz que o diabo, ele é acusador dos irmãos. Ele procura acusar os crentes, lançando dúvidas
sobre a eficácia do perdão de Deus e tentando criar sentimentos de condenação. Muita gente há que está aprisionada no sentimento de autocondenação e desenvolvendo enfermidades, tendo suas vidas paralisadas por causa disso. Como eu conheci gente que acreditava que foi perdoada por Deus, mas ela mesma não se perdoava. Você já conheceu alguém assim? Talvez eu esteja falando agora e alguém está dizendo assim: esse sou eu. Tem muita gente que está com enfermidade, doença mesmo, já foi aos médicos, fez exames, não conseguiu encontrar a origem daquele mal, mas está lá, o corpo está dizendo: estou doente. E onde está essa enfermidade? Está na alma. Por quê? Porque acreditou no sofisma de Satanás, que é culpada e não se perdoa. E ao fazer isso, está invalidando a graça de Cristo e está se colocando, mesmo sem pensar em fazê-lo, mais justo do que o próprio Deus, que apesar de ser justo, a si mesmo se entregou naquela cruz para nos dar salvação a nós que não merecíamos. Amados, em face dessas estratégias, é fundamental que se permaneça vigilante e fundamentado na palavra de Deus, como o apóstolo Pedro orienta. Então, o conhecimento das Escrituras e uma vida de oração e comunhão com Deus são essenciais para resistir aos ataques do inimigo. Saber quem é o diabo e como ele age é importantíssimo, mas também é preciso saber como vencê-lo. Ok, sabemos já quem é ele. Ok, sabemos as armas que ele utiliza. Mas como fazer para vencê-lo? A vitória sobre o diabo está fundamentada na fé em Cristo e na aplicação dos princípios bíblicos. Mas aí tem uma questão. Você verdadeiramente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque Jesus, quando foi vencer o diabo, ele venceu usando a palavra. Satanás vem para ele e diz: tu não é filho de Deus? Está aí cheio de fome, cara, acabou 40 dias e 40 noites, tu está aí na capa. Você é filho de Deus, está longe de cidade, mas você tem o poder, cara. Você não é filho de Deus? Transforma a pedra em pão. O Senhor Jesus vai lá e pega a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento. Ele diz assim: mas está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus está dizendo: sim, eu tenho necessidade de alimento material, mas mais importante do que o alimento material, eu preciso estar em comunhão com o Pai. Ele leva Jesus para um alto do templo e tenta Jesus falar: já que você quer usar a palavra, então eu também vou usar. Pula daqui, porque está escrito que o Senhor dará ordem a seu respeito para que você não se machuque. Não está lá? Mas Jesus de novo usa a palavra de Deus e ele retruca a Satanás dizendo o quê? Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás pega e leva Jesus para o alto do monte, mostra todos os reinos e diz para ele: para que você vai passar pelo que você vai passar para ser rei? Não precisa. Tudo isso eu vou te dar, porque me foi dado. Satanás não estava pregando mentira. A palavra do Senhor diz que o mundo inteiro está sob o domínio de quem? Dele, o maligno. Então ele diz para Jesus: você sabe que eu tenho poder sobre tudo isso daqui, tudo isso me foi dado, eu vou te dar, você vai ser rei sobre tudo isso daí, é só você se ajoelhar aqui e me adorar. E o que é que Jesus faz? Usa de novo a palavra. Ele diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a Ele darás culto. Como vencer o diabo? É preciso estar fundamentado na fé em Cristo e na aplicação dos princípios bíblicos, na palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 nos exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só foge quando ele é resistido por alguém que tem fé em Cristo e está firmado na palavra de Deus. Também a oração, a meditação na palavra de Deus e a comunhão com outros crentes são armas poderosas na batalha espiritual. Mas o crente que não ora, um crente que não lê e não estuda a palavra de Deus, na hora da tentação, qual será a resposta que dará? Estará ali para enfrentar a tentação com o quê? Com as suas inclinações carnais, com a sua fragilidade emocional, que vai levá-lo a duvidar da palavra. Por quê? Porque não tem disciplina espiritual. Jesus mesmo oferece o exemplo. Ao resistir às tentações no deserto, ele utilizou a palavra de Deus para rejeitar aquelas investidas do maligno, e não é de outra maneira que nós resistimos ao diabo. A estratégia do diabo envolve ataques diretos contra a nossa fé, tentando desviar os crentes da verdade revelada na palavra de Deus. E se nós não estivermos centrados na palavra de Deus, cairemos. Queridos irmãos, o diabo é um inimigo real. Mas a palavra de Deus em Romanos 8, 33 e 37 nos assegura que em Cristo nós somos mais que vencedores. Ao permanecermos firmes na fé, revestidos da armadura de Deus e utilizando as armas espirituais, é que nós podemos resistir às artimanhas do inimigo e ele fugir de nós. Então, não negligencie a santidade. Você pode dizer isso depois de mim? Não negligenciar a santidade. Porque tudo que o diabo precisa é só uma brecha. É uma oportunidade para entrar na nossa vida e fazer uma grande bagunça. Eu quero te perguntar, você que é casada, mulher, em que você baseia o seu relacionamento com o seu marido? Na palavra de Deus ou no feminismo? Homem, no que é que você baseia o teu relacionamento conjugal? Na palavra de Deus ou na influência desse mundo, desse sistema que rege a sociedade? Onde você tem que ser o garanhão, o pegador. Filho, em que você baseia a sua relação com seus pais? Na arrogância? Na prepotência? Na rebeldia? Na insubmissão? Na influência que vem de professores na escola, que não tem nenhum compromisso com Deus, de colegas com os quais você se convive, ou dos princípios e valores estabelecidos pela palavra de Deus? Microempreendedor individual, empresário, profissional liberal, em que você se baseia para as suas relações comerciais e a sua relação com as coisas materiais? Com aquilo que é o contexto socioeconômico, político que você está envolvido, o ambiente de corrupção que diz para você, se não for desse jeito não tem como ser, ou na palavra de Deus?
Porque se não estivermos embasados na palavra de Deus, o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tudo que ele precisa é só de uma brechinha. Então, cuidado com as ideologias, cuidado com aquilo que parece verdade. Ponha tudo sob o crivo da palavra de Deus. Não confie nos teus sentimentos, pois a Bíblia Sagrada diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. A gente sabe, mas quantos ainda assim caem? Jeremias 17:9. Portanto, busquemos diariamente a presença de Deus pela oração, pela leitura da palavra, da Bíblia Sagrada. Construamos relacionamentos em meio ao povo de Deus, à igreja, fortalecendo a nossa fé, porque só assim nós poderemos resistir ao diabo, confiando que em Cristo nós encontramos a verdadeira vitória, a bênção de uma vida com paz, com equilíbrio e com satisfação. Pensa aí um pouquinho sobre isso. Quantos casamentos destruídos de cristãos? Por quê? Porque alguém deu lugar ao diabo. Quantos lares destruídos? Por quê? Porque alguém deu lugar ao diabo. Quantos negócios, quantos empreendimentos frustrados? Por quê? Porque alguém deu lugar ao diabo. É o diabo que coloca na cabeça da gente assim, mas se eu dizimar não vai dar, no final do mês como é que vai ser? É o diabo que põe na cabeça da gente assim, mas eu não tenho nada para entregar como adoração e oferta ao Senhor. Então como é que vai ser? É o diabo. É esse espírito corruptor que atua todo o tempo para fazer a nossa mente pensar aquilo que vai nos levar a contrariar o que Deus já disse. Se a Bíblia é a palavra de Deus, tudo o que cabe a mim e a você fazer é conhecê-la e viver por ela. Eu quero te perguntar, jogador que não treina, jogador que não vai para concentração, jogador que não se submete à orientação do técnico, esse time tem chance de ganhar quando for jogar contra o time inimigo? Não tem. Não tem. E quanto crente não se prepara para a vida, não se prepara para o amanhã? Quantos crentes, quando vivenciando aflições, a oposição do diabo, se desespera, chuta o balde? Quantos são os crentes que saíram das igrejas decepcionados com Deus? Por quê? Porque se permitiram ser influenciados por um falso evangelho, ensinado por alguém cujo único propósito era levar vantagem em cima dele. Falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores que estão por aí. Eu fico impressionado, irmãos. Uma madrugada dessa, eu estava sem sono, e aí eu decidi, deixa eu ver o que está acontecendo pela madrugada aí no Instagram. Quando eu abri o Instagram, irmãos, que coisa absurda, a quantidade de profetas, que estão aí
e com milhares de pessoas online. Estou falando 2 horas da manhã, eu estou falando 3 horas da manhã, porque tem muita gente enferma da alma, precisando de salvação, precisando conhecer a verdade. Mas sabe o que acontece? Não quer ler o manual, quer ter a oração forte, quer ter a oração dos tantos, quer a solução fácil. Deixa eu dizer uma coisa para você: com Deus não tem solução fácil, só com o diabo é que tem. Jesus Cristo foi quem disse: no mundo vocês terão aflições. O diabo diz: não precisa ser também desse jeito, né? Foi Jesus quem disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua própria cruz e me siga. Satanás é que diz assim: não, mas isso é fundamentalismo, não precisa ser desse jeito. A palavra do Senhor diz assim: aquele que me honra, eu honrarei. Então, quando há uma pregação, a palavra de Deus falou, foi direto para aquela pessoa, em vez dela atender o apelo, se levantar, tomar uma posição, sair da posição que está, manifestar de tal forma que o mundo espiritual possa ver, ela fica com o pensamento que o diabo coloca na mente dela, dizendo assim: não preciso disso, Deus conhece o meu coração, Deus sabe de todas as coisas. E por causa disso, o diabo está conseguindo paralisar a vida de tanto crente. Por causa disso, o diabo está conseguindo arrebanhar tanta gente, tirando-as da igreja. E outras, ele nem se incomoda que permaneçam na igreja, porque está vivendo aquilo que agrada a ele, obedecendo aquilo que ele orienta, já tendo se tornado um religioso. Meu irmão, minha irmã, para ser mais que vencedor sobre todas as coisas, para vencer o mundo, a carne e o diabo, só tem um jeito: é resistir ao diabo, é resistir à tentação. Não, a tentação a gente foge dela. A palavra de Deus diz: fuja da tentação. Mas resistir é ao diabo. E como é que nós resistimos ao diabo? Assim como Jesus nos ensinou, usando a palavra de Deus. Mas se a palavra de Deus não estiver em nosso coração, porque está em nossa mente, ela não estará em nossa boca, pois Jesus mesmo disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se você não está com a sua mente cheia da palavra de Deus, o teu coração não estará cheio da palavra de Deus, a tua boca não estará cheia da palavra de Deus, e você não terá poder e autoridade contra Satanás e as suas armadilhas, as suas ciladas, para roubar, matar e destruir. É por isso que ele tem colocado tanta pedra de tropeço entre você e a bênção de Deus para a sua vida. Por isso a palavra do Senhor diz: seja santo, porque eu sou santo. E para ser santo, a consequência de ser santo é viver uma vida de conhecimento, intimidade com a palavra de Deus. É Jesus quem diz: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão tudo o que vocês quiserem, será feito. Em outras palavras, Satanás não terá poder sobre vocês. Você quer ser mais que vencedor sobre todas as coisas? Desenvolva um relacionamento com Deus pela oração. Desenvolva uma relação com o Espírito Santo pela oração, que é Deus. Desenvolva uma disciplina espiritual de leitura e estudo da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. E não apenas fazendo uma leitura para chegar ao ano final, ou findar o ano,
e você ter lido a Bíblia toda. Faça isso para aprender a palavra de Deus. E assim como o salmista, você vai dizer: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.